E aí vai. Você pode fazer assim. Porque já tem, porque antigamente não tinha, agora tem. Você sabe, né? Eu não vou ficar copiando, pô. Eu vou estar caçando aqui no EAT mesmo para compartilhar. Eu chegar lá, já passou. É no Stories? Calma aí. Ai, Jesus. É que o último foi esse, né? Mas não tem link. Não, o último sou eu, que eu estou embaixo do pavô, que eu dessa. Aí viralizar, eu lembro de novo. Que aí você precisa botar hoje. Esse negócio de pré, eu não quero mais também. Queria fazer. Aí arrasa, você vai ganhar dinheiro mais que todo mundo aqui. Queria cair também. Aí pode trabalhar para você. Cara, você está achando que eu já vou morrer? Vamos trabalhar juntos. Ah, você é good guy, cara? Fala não, deixa aí, dá dinheiro pra mim mesmo, sou. Pode me dar muito dinheiro. Esse trem do livro. Vai ser aqui. Esse. Eu sou velha, gente. Não gosto de estar. Você for sair? Meu povo é gel. Pois é. Eu mandei o convite. É brincadeira, viu? Isso que eu falo, tem que ter muita força de vontade para fazer as coisas que não são. Eu não fiz nada cultural, porque eu dançava mais com os alunos. No ano passado eu paguei, gastei meu dinheiro, porque você não consegue pagar um artista. Aí esse ano eu não pus. Esse ano não tem cultura, não tem, quando tem, não vem. Abre aí, ó. Abre onde? Mandei. No grupo geral também. Chaves? WhatsApp também. Já tá aberto, o YouTube tá funcionando. Olha esse áudio, tá funcionando. Blá, blá, blá. Só pra não vazar mais. Esse áudio tá funcionando. Belíssimo, viado. Olha essa Sofia tá aí fora também. Vai tá. Não tá outro ali. Aqui. Não, eles vão entrar lá. Você fica assim, você fala. A gente bota o pedestalzinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer a todos pela presença, pelo interesse em ocupar o nosso espaço aqui no GC. E continuemos assim. Continuemos assim. Queria só ler algumas coisinhas aqui para a gente iniciar bem a nossa semana da geografia. Vamos lá, então, né? A geografia não é apenas um estudo do espaço físico, mas uma forma de compreender as interações humanas e os contextos históricos que moldam o nosso presente. É essa reflexão crítica que queremos continuar durante os próximos dias por meio de palestras, oficinas e mesas. Queria também citar o grande Milton Santos, né? Que ele fala assim: a maior tragédia da vida não é a morte, mas o que deixamos morrer dentro de nós, enquanto estamos vivos. Essa frase nos convida a refletir profundamente sobre o papel da geografia como ciência que nos desperta para as questões sociais, ambientais e culturais, nos fazendo enxergar além das aparências e revelar as dinâmicas complexas que moldam os espaços em que habitamos. Hoje, então, nós vamos ter uma roda de conversa, né, sobre territorialização das políticas públicas quanto à atuação da Progel, junto ao CREA. Eu gostaria, então, de convidar, né, a galera que vai compor a nossa mesa, então. Vou passar aqui para o online também acompanhar. Então, vamos receber, então, o Jackson, né, da Progel, Jackson Gessé, a Maria Eduarda e o Matheus, que vai estar mediando a mesa, né? Vamos lá. Opa, tudo bom, gente? Tudo bom? Sou o Matheus, vou mediar aqui vocês. Eu vou fazer só uma rodada de apresentação aqui pra gente. Vai apresentar eu, Eduardo e Jackson. Depois a gente vai fazer uma apresentação, cada um de 40 minutos. E aí a gente vai fazer uma síntese ali, fazer algumas perguntas. E a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês, né? Para a gente fazer uma hora de conversa que a gente propôs. E para a gente, né, sanar todas as dúvidas, beleza?
Eu sou o Matheus, tenho 24 anos, estou na geografia, estou no 7º período. E eu acho que é legal a gente falar por que a gente escolheu a geografia como profissão, que muita gente pergunta assim, tipo assim, sempre que a gente fala, você faz geografia, você quer ser professor? Mas, tipo assim, nem sempre é assim, né? E a gente vai ver hoje, no nosso bloco de hoje, que a geografia é mais também do que a sala de aula também. Escolhi geografia porque eu sempre me interessei, assim, pelo mundo, assim, saber descobrir como que ele funciona, né? A geopolítica, as montanhas, os relevos e tudo, eu sempre gostei muito. Eu acho muito interessante, assim, sabe, para a gente aprender, assim, como o mundo funciona. E aí eu vou passar agora um pouquinho para a Duda, para ela, a Maria Eduarda, falar um pouquinho dela, e depois o Jackson e a gente abre para as apresentações. Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou estudante da Geografia, tenho 23 anos, estou atualmente no 6º período da Geografia Bacharel. E respondendo a pergunta do Matheus, né, o motivo do qual eu escolhi, né, a Geografia, eu penso que a Geografia que me escolheu, sabe? Quando eu entrei na Federal, em 2019, eu entrei cursando Engenharia Ambiental, porque eu gostava muito dessa área ambiental, e eu estava muito ligada nessa área biológica e ambiental, né? E aí eu entrei pela Engenharia Ambiental, entretanto, na minha jornada, né, eu tinha muito contato com o prédio do IGC, as primeiras matérias eram muito aqui, tipo geologia, cartografia, e aí eu estava tendo muito contato com o prédio do IGC, e nesse contato eu me descobri que não era um curso que eu queria, não era a área, eu sentia falta de outras coisas, de outros discursos, de debates, era muito voltado para áreas exatas, de cálculo, e eu sentia falta de algo. E aí eu falei, não é o meu curso. E aí eu vi dentro do IGC, dentro do prédio que eu me senti acolhida, dentro das matérias que eu tive a oportunidade de ter, que era a geografia que eu queria, que era o curso que estava me fazendo mais parte. E aí eu fui para a geografia e esse foi um dos motivos. Eu acho que a geografia mesmo que me escolheu. Eu comecei por um lado e eu vi que não era. E é normal, sabe? Isso acontece no nosso caminho. E é isso mesmo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson Pires. Estou como atual presidente da Progel Minas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre atuação, etc. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha atuação profissional na hora que eu for fazer a minha apresentação, porque eu acho que isso é interessante, né, entender o lugar do qual a gente fala, assim, né? Mas, pegando essa proposta, achei super bacana, né, falar sobre por que, né, escolher geografia. Acho que, assim, para mim, sempre houve um interesse de entender o porquê que determinadas coisas são do jeito que são em determinados lugares, né? E aí você olhando tanto pela geografia humana quanto pela geografia física, né, essa dicotomia que a gente tem, mas é possível a gente fazer esse tipo de análise, né? Agora, eu gostei que o Eduardo falou, né, da geografia ter me escolhido, porque foi um pouco isso também, em relação ao curso, que eu fui aluno da primeira turma, assim, que recebeu bolsa do ProUni, né? E aí, naquele momento, a gente fazia o Enem. Nós não sabíamos, quando eu fiz, que ia existir um programa, né, que desse aí bolsas para você fazer um curso, enfim. E aí eu fui lá e fiz o Enem, enfim, da melhor forma que eu podia. E veio no ano seguinte a proposta, né, não a proposta, mas o programa Universidade para Todos. E aí eu pude me inscrever e dizer qual curso eu ia querer. Naquele momento foi muito difícil para mim. Eu falei, qual curso que eu vou querer? Eu vou pegar o que eu conheço e tenho afinidade. Mas a minha opção que eu coloquei inicialmente era biologia e a segunda geografia. E, graças a Deus, né, eu consegui, né, fazer geografia. Assim, eles me escolheram, eu consegui a bolsa no curso de geografia, né, na PUC. E de lá para cá, assim, hoje eu tenho certeza absoluta que eu faço o que eu posso fazer de melhor, né, com o curso de geografia.
E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente vai iniciar, mas vocês vão ver ao longo da apresentação, né, que o que a gente tem buscado fazer na Progel é em torno disso, é por gostar tanto da geografia e saber o quanto ela pode contribuir, tá, para a sociedade. Enfim, é isso. Aí a gente já pode iniciar. Vai ter. Isso, aí agora a gente vai iniciar as apresentações, a gente vai falar como que cada um trabalha, qual a área de atuação. Esse é o outro. É isso aí. Ah, é isso. O Jackson mesmo. Eu mandei em 2 formatos, mas é só se um nome. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para só um olho, por favor. Acho que é importante quando a gente vai bater um papo, a gente vai fazer uma conversa como essa. Eu estou numa posição boa para quem está. Ah, olhando para cá. Então, eu vou me sentar, se vocês não se importarem, até para ver, eu vou me sentar aqui onde você está, tá? Porque eu consigo também acompanhar um pouco o que está aqui. Bom, gente, só para marcar um pouquinho o que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho interessante a gente fazer isso, porque ao longo da minha fala vocês vão ir identificando nesses pontos, como pensando num percurso que a gente vai falar. Eu vou falar rapidinho sobre o meu percurso acadêmico profissional, depois vamos falar da Progel e do trabalho no Confecre. Algumas conquistas da Progel, também quero falar de forma breve, para vocês, né, verem aí exemplos da importância de ter uma entidade como que a Progel se propõe a fazer. Aí vamos falar das possibilidades de atuação profissional, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o geógrafo bacharel, porque dentre essas possibilidades de atuação profissional, uma delas é como bacharel. Em seguida, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte do geógrafo bacharel no Brasil, para a gente entender essa relação concreta. Formação e atuação, bacharel no mercado de trabalho, alguns projetos que a gente tem, considerações finais, e a gente abre ao final aí para questões que vocês trouxerem. Eu vou ir controlando o tempo aqui, tá? Mas aí, se vocês também quiserem, pode passar. Bom, gente, eu sou geógrafo formado pela PUC Minas em 2009. Eu fiz aí, do ponto de vista acadêmico, uma especialização em gestão e políticas públicas pela FESP-SP, que é a Faculdade de Ciência de São Paulo, a FESP-SP. Desculpa que eu até esqueci o nome. Aliás, e depois eu fui fazer um mestrado, né, lá na Flaxo, né, em Estado, Governo e Políticas Públicas. Por quê? Eu sempre me interessei por essa área de políticas públicas, sempre me interessei pela questão do Estado, né? E eu vejo o quanto a geografia pode contribuir nisso, né? É até algo que eu estudo, continuo estudando, né, no doutorado aqui na UFMG, eu estou aqui no doutorado, meu orientador, professor Leandro Cardoso, para estudar a territorialização de políticas públicas, tá? Até no título nosso saiu ali a territorialização, mas hoje a gente vai falar da atuação da Progel. Em um outro momento a gente pode falar, eu acho que é interessante, né, se vocês tiverem a possibilidade, a gente falar sobre territorialização de políticas públicas, que é uma área de estudos nova no Brasil. Ela já existe na Europa há algum tempo, né? E eu entendo que nós, geógrafos, a gente tem tudo para puxar essa área aqui. Que aí a gente está falando não é só de uma área que vai contribuir academicamente, mas a gente pode contribuir com a abertura de espaço de trabalho, né, para geógrafos aí, nas políticas públicas que a gente tem no Brasil. E do ponto de vista não acadêmico, né, mas da participação profissional, da minha vivência profissional, né, eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, na época na Secretaria de Limpeza Urbana, depois eu trabalhei num projeto que era do CREA com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, aí na área de saneamento básico. Quando a gente fala de resíduos sólidos, né, que eu trabalhava com limpeza urbana, é um dos eixos de saneamento básico, né, se a gente pensar na Política Nacional de Saneamento Básico. Eu trabalhava com planos, né, em Contagem a gente trabalhou com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, e quando eu fui trabalhar no projeto do CREA com a FUNASA, a gente trabalhava com planos municipais de saneamento básico. E aí pegavam 4 eixos, né? Além de resíduos, a gente pega drenagem, esgotamento sanitário e também sistema de abastecimento de água, né? Após esse período, eu fui trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte. Não, antes também eu trabalhei na Agência de Bacia do Rio Doce, também com plano de saneamento básico, sabe, para alguns municípios lá.
E em 2015 eu fui chamado para trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, passei num concurso e estou como servidor lá desde então. E nessa oportunidade da Prefeitura eu trabalho na área mais de estudos socioeconômicos, a gente trabalha na Secretaria de Assistência Social, né? Trabalho com uma parte de geoprocessamento, mas não é só o geoprocessamento por si, né? É uma questão de análise ele mesmo, de vulnerabilidade para os territórios de Belo Horizonte. Bom, gente, pode avançar? É só mesmo para entender um pouco, né, também dessa minha, vamos falar, um lugar de fala, né, vamos dizer. Agora, a Progel Minas e o trabalho no sistema Confercrea. Gente, a Progel, ela é uma associação, né, a gente coloca de uniprofissional, porque ela tem um foco aí em um profissional, né, existem associações profissionais que podem ter um foco maior. No nosso caso, é um profissional. A gente fundou a Progel em 2009, tá? Abril, né? 6 de abril de 2009. Então, a gente está aí com 15 anos, né, de entidade. No momento em que a gente fundou, teve a participação de alguns colegas aqui, da UFMG, tinham se formado aqui, e alguns que se formaram na PUC, tá? Eu, um deles, né, que formei lá. E o que a gente pensava no momento que a gente fundou a Progel? A gente queria fazer com que muitas pessoas e setores, instituições que precisam do geógrafo, mas não sabem que precisam dele, porque era uma realidade que a gente notava, que eles soubessem que precisavam do geógrafo. Em outras palavras, que o profissional ficasse mais conhecido, né? Quando você se forma, eles viram para a gente, acho que se vocês conhecem alguém que se formou em geografia, essa pessoa, faz para ela a pergunta se ela já passou por isso. Você fala que é geografia, você fala que é geógrafo, o pessoal, que legal, que bacana, então você está gostando de dar aula? Eu falo, não, mas eu não estou dando aula. Não que seja ruim dar aula, tá? E nós vamos passar nisso aqui. Não que essa parte da licenciatura seja ruim, mas eu trabalho no bacharelado. E aí as pessoas, tá. Mas você faz o quê? Aí, assim, muitas vezes, até pela correria, eu falo, eu faço mapa. Mas não é isso, né? Só. Mas aí, quando a gente faz assim, a pessoa entende, não, entendi. Trabalho na prefeitura fazendo mapa. Tá. E vai muito além disso, né? Quando eu tenho mais tempo, eu explico com calma, mas às vezes na correria. Então, assim, a gente queria que as pessoas, que a sociedade, que as instituições conhecessem mais sobre o geógrafo. E aí a gente também foi notando ao longo do tempo que nós temos que nos conhecer melhor também, né? Aí eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui vai nesse sentido. E aí, gente, uma coisa que a Progel fez, e aí é importante falar, é que a partir do momento que a gente foi criado, a gente queria estar próximo do nosso conselho profissional, né? Que é o CREA, para entender como é que funciona, para entender como a gente poderia contribuir lá. E aí a gente conseguiu, aos poucos, um espaço no CREA. A gente tem hoje a indicação de um conselheiro, né? A gente tem o CREA, assim, como ele é um conselho profissional e o CONFEA, tem conselheiros, né? Não é à toa que eles chamam, né? Tem esse nome, que são das profissões vinculadas a ele. E o CREA está fazendo 90 anos agora. Só em 2015 que a gente teve um geógrafo como conselheiro. Antes a gente nunca tinha tido um geógrafo, né? Nenhum profissional formado na geografia que tinha sido conselheiro no CREA Minas, né? E se você pegar no Brasil, os demais CREAs, né? A situação é muito parecida. A gente ainda tem uma participação muito pequena no conselho. Isso tem algumas implicações. Vocês vão ver um pouco aqui. Você faça, por favor. Se quiser... tá. Bom, gente, primeiro, assim, vamos pensar rapidinho aqui, para que serve um conselho profissional, né? Porque acho que isso é uma dúvida que é bacana a gente tratar de início, né? Ele serve para fiscalizar o exercício profissional, né? Então, são autarquias, né? A gente está falando aqui especificamente do CONFEA e do CREA, mas, de modo geral, os conselhos profissionais, eles são assim, que são responsáveis pela verificação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício e atividades das áreas profissionais. No caso do CONFEA-CREA, Engenharia, Agronomia e Geociências. Tá? De modo geral, a gente que está lá no dia a dia do Conselho, a gente costuma pensar e falar o quê? O Conselho ele existe para a proteção da sociedade, de certa forma.
Porque, como ele fiscaliza o exercício profissional, ele tem que verificar se quem está fazendo determinada atividade é habilitado para fazer aquela atividade, né? Para fazer isso, você tem que ter tido um curso, você tem que ter um diploma, você tem que se inscrever no conselho, né? Tem essa etapa importante, e a cada trabalho que você realiza como esse profissional, você assina uma RT, que é a assinatura de responsabilidade técnica, né? Ora, para que isso? Para que isso tudo? Para que a gente consiga, né, através dessa parte burocrática, dessa forma, fazer com que os profissionais capacitados para determinada atividade realizem determinada atividade, né? Por exemplo, alguém que vai atuar na área ambiental, nós, né, geógrafos, e tem que fazer uma análise, por exemplo, de uma área que foi contaminada, né? Teve um acidente, algum tipo de acidente, e aquela área foi contaminada de alguma forma. Só que para você levantar os impactos que isso representa naquele ambiente, naquele ecossistema ali, naquele ponto, de vários pontos de vista, né, lençol freático, por aí vai, é importante você ter um profissional habilitado para isso, né? Qualquer pessoa que chegar lá, digamos que teve um caminhão que, infelizmente, tombou ali e derramou óleo. Qualquer pessoa que chegar vai ver aquela área toda sujou e falar, nossa, sujou tudo, né? Ou então contaminou. Mas e se a gente parar para pensar do ponto de vista da remediação disso, né? O que tem que ser feito? Pensar nos detalhes do impacto que aquilo teve. Você precisa de um profissional habilitado, né? Quando você vai fazer um estudo de impacto de vizinhança, você precisa de um profissional habilitado. Então, o conselho ele vai servir para atuar em torno disso, da fiscalização também, da atuação profissional. Pode passar, por favor. Tem uma parte, gente, de legislação, de normativas, que eu nem vou entrar muito, não. Tá? Eu acho que hoje, assim, a ideia, pelo menos, que eu trouxe é de falar um pouco de modo mais geral. Talvez, em outro momento, se vocês quiserem, a gente entra um pouco em normativas, né? E aí, como é que funciona o conselho, gente? Tem lá um corpo administrativo, tem técnicos, tem pessoas que fazem o conselho funcionar no dia a dia, são servidores, são pessoas concursadas lá, né? E tem os conselheiros, a diretoria, perdão, tem um corpo administrativo, técnico, a diretoria, que é eleita a cada 3 anos, e os conselheiros, que também têm mandato de 3 anos. Como é que os conselheiros, e aí hoje eu estou como conselheiro no CREA, indicado pela Progel, como é que eles são indicados? Ou por entidades representativas, no caso a Progel é uma, ou por instituição de ensino superior. Tá? Aqui na UFMG, por exemplo, a gente nunca teve ninguém da geografia indicado para estar no conselho. Não é porque alguém aqui da geografia não quer, é porque a engenharia já indica há muito tempo. Desde a primeira vez que foi indicado. Cada universidade pode indicar um. E nós estamos dialogando com o CREA, com o CONFEA, de que tem que haver uma rotatividade, né? Não pode ser só um processo. Se a universidade tem mais de uma formação, mais de um profissional sendo formado, que tem representação no conselho, a gente tem que ter uma rotatividade nisso, né? E aí a gente vai atuar em torno disso, parece que a gente está quase conseguindo. Aí nós vamos entrar na fila, o IGC vai entrar na fila, que tem outros, né? Para em algum momento indicar um conselheiro, é importante. Agora, aqui em Minas, para vocês terem ideia, a gente tem 7 universidades que ensinam ainda geografia, uma delas ainda não tinha indicado ninguém, nenhum profissional, não só geógrafo, que é a Unifal, Universidade de Alfenas, tá? Federal. Nós conseguimos, através de um trabalho lá com o pessoal, que eles indiquem. E aí a gente vai ter, pela primeira vez, 2 conselheiros geógrafos, né, lá no CREA. Isso para a gente é importante, vocês vão entender por quê, aqui quando eu falo do funcionamento em si. Né? Pode avançar um pouquinho. Assim. Bom, falando das câmaras técnicas e do plenário, tá? Para vocês entenderem também essa coisa, como é que funciona lá, o dia a dia do CREA. Quando você, enquanto conselheiro, é indicado, você vai ir para uma câmara técnica. Então, eu sou conselheiro na Câmara Técnica de Agrimensura do CREA. Tá? Existe a Câmara Técnica de Engenharia Civil, existe a Câmara Técnica de Elétrica, existem diversas, a de Geologia, né?
e a gente está lá na Câmara Técnica de Agrimensura. Tá? Essas câmaras, elas recebem processos diversos que têm a ver com a atuação profissional, como auto de infração, por exemplo, né, enfim, algo relacionado à atuação de um profissional. Recebem também algumas demandas lá que são de revisão de atribuição profissional. Alguém, por exemplo, faz um curso, uma especialização, e aí manda para lá um processo para que, através daquela especialização, ele tenha uma extensão aí de atribuições, uma possível extensão de atribuições. Quando eu falo extensão de atribuições, é uma possível extensão do que ele pode fazer no dia a dia ali enquanto profissional, né? E, bom, esse processo de extensão de atribuição, ele é algo assim, é bom falar que não é tão simples. Talvez um dia até seja, talvez a gente possa ter muitas formas de melhorar isso, mas hoje, para ter a extensão de atribuição, o curso ele tem que ser, primeiro, inscrito lá no CREA, tá? Especialização, e na etapa em que se faz a inscrição desse curso, o Conselho avalia quais são as atribuições, quais são as atividades a mais que a pessoa pode fazer se ela fizer aquele curso. E o que acontece muito lá? Tem casos diversos em que as pessoas chegam, pedem, né, a revisão de atribuição e o curso sequer está inscrito lá no CREA. Por que isso é importante, essa etapa, gente? Porque no CREA, como tem os profissionais formados, que têm conhecimento de grade, etc., a gente tem como fazer essa análise do que é necessário você ver de conteúdo, né, de ementa, para fazer determinada atividade. Hoje em dia, essa conversa está cada vez mais difícil, vamos dizer assim, porque a gente tem um avanço tecnológico que faz com que muitas coisas que antes você tinha que estudar muito tempo para fazer, tem lá um software que começa a fazer. Nós, enquanto conselho profissional, eu falo enquanto eu, como conselheiro, né, a gente tem ficado atento a isso, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente não tem como, né, frear. O que a gente tem que fazer, continuar fazendo, é essa leitura do que foi cursado e do que ele pode fazer a partir daquilo. Ô, gente, além da Câmara Técnica, então, que vai discutir essas questões, aí, cada caso que chega lá, tem um relator, tá? Só para vocês entenderem como funciona, e vai para o Jackson, o conselheiro Jackson vai ser relator. Eu vou ler o processo, vou fazer um voto, né, lá, e aí os demais conselheiros podem votar a favor ou contra. A maioria votou a favor, está aprovada aquela decisão, ou pode reformar aquela decisão também. Depois isso vai para o plenário, que é a outra instância importante do CREA. O plenário, ele é um local onde todos os conselheiros, então todas as câmaras técnicas, estão ali representados. Todo mundo que é conselheiro, hoje no CREA a gente tem em torno de 102, se não me engano, estão lá para votar, né, as questões. Se um processo for aprovado na Câmara Técnica, que é a instância anterior, ele tem que ser referendado, tem que ser aprovado lá de novo, homologado, para que aquela decisão seja válida, né? Se o plenário achar necessário, achar interessante também, ele pode revisar, reformar aquela decisão para da Câmara Técnica. Então, o plenário, ele tem aí um papel importantíssimo, várias coisas que o CREA, qualquer resolução que o CREA, presidente, que a diretoria lá, quer realizar, passa pelo plenário, pela aprovação. Então, é um lugar que a gente, de fato, exerce um papel ali que lembra, né, o parlamento, vamos dizer assim, né? E tem questões que chegam que são éticas, gente. Tem uma parte que é mais chata. Ninguém quer avaliar processo ético, enfim. Até os outros processos, se a gente pegar do ponto de vista do trabalho no dia a dia, pode ser considerado um trabalho chato, porque ele é minucioso, né? Você tem que ler e se debruçar. Mas, além disso que a gente faz, que é uma coisa mais burocrática, tem discussões que envolvem cada categoria. Quando você vai criar uma resolução, por exemplo, falando de alguma atuação profissional, o geógrafo ele tem que estar lá, porque ao falar das atividades do geógrafo, o melhor para falar é ele, né? Quando você vai falar da questão do engenheiro civil, o melhor para falar é quem se debruça sobre aquilo, né? Quem veio de uma escola que formou ele sabe do histórico, ele sabe do ponto de vista técnico o
que é mais caro ali para aquela profissão, então ele pode contribuir nessa formulação, tá? Só para dar um exemplo aqui, e aí a gente avançar, outra coisa que a gente tem lá no CREA são os GTs. A gente, enquanto conselheiro, a gente pode propor GTs, que são grupos de trabalho, para discutir temas específicos, né, que tenham alguma relevância, alguma contribuição aí do ponto de vista social. A gente está com um GT lá agora, que deve funcionar no ano que vem, que é para discutir as reservas, né, as barragens em meios urbanos. A gente tem que... E aí vocês têm um caso, vocês viram um caso recente, né, do parque da Lagoa do Nado, né, que infelizmente se rompeu e tudo. Enfim, a gente tem um GT para fazer algum trabalho, alguma contribuição. O GT ele tem que ter, né, um relatório final que contribua tecnicamente para aquela área. Então, nossa ideia com esse GT é fazer um estudo de casos que a gente tem não só no Brasil, né, de sucesso e alguns que tiveram problema, e condensar isso para isso ser uma espécie de um guia, né, para municípios que queiram trabalhar com isso. Pode avançar, por favor. Ah, que bom. Oh, que legal, agora eu posso. Obrigado. Bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre já, né, Câmara e plenário. Aqui também é uma parte bem burocrática, né, do que a gente pode fazer assim, do ponto de vista normativo, né, tem as resoluções, né, que é um ato administrativo lá que o CREA faz, que vai falar sobre regulamentação da atuação profissional, tudo, e tem as decisões normativas, né, que é aquilo que a gente discute lá na Câmara e no plenário. Agora, gente, uma coisa sobre a Progel. Eu queria falar, essa parte que a gente falou aqui, é mais para vocês entenderem essa questão de funcionamento do Conselho. É importante, né, a gente conhecer. Eu, na época que estava também estudando, né, como vocês, lá na graduação, eu não tive uma oportunidade dessa, sabe? Faz isso no CREA. Pelo contrário, tinha até uma resistência de alguns atores em relação ao Conselho. Eu não preciso amar o CREA, o CONFEA, né? Mas eu tenho que entender a importância deles. Eu posso fazer críticas, né, construtivas, e a gente tem mesmo críticas para fazer, sempre, né? Mas é importante saber a importância deles e entender o seguinte: não adianta eu ficar criticando um lugar, um grupo, se eu não estou lá no meio. Se eu tentar ir lá e cercear a minha voz, se eu tentar participar, se eu tentar contribuir, e aí eu for impedido, aí sim. Aí eu tenho motivo para brigar, inclusive, né? Agora, se tem um espaço que eu posso ocupar, tem um espaço em que eu tenho, vamos dizer assim, até uma questão de obrigação, né, de ocupar, e eu não ocupo, por que eu vou ficar criticando, né? Eu tenho que estar lá no CREA, no dia a dia, para fazer essas críticas. E aí, gente, nós passamos por aquilo, agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a Progel, algumas conquistas da Progel, alguns projetos que a gente tem, e vamos falar dessa questão da atuação profissional, né? O tempo todo, quando eu estou falando da Progel, dos processos e tudo, é sempre pensando na nossa atuação profissional, tá? Enquanto eu... E aí, eu queria só ressaltar isso, que a Progel, nós entendemos ela como uma instituição que ela vai, junto com um conjunto aí de instituições e atores que tratam da geografia, que defendem a geografia, né, os estudantes são parte desses atores, a gente forma, junto com eles, uma comunidade em torno da ciência geográfica, entende? E essa comunidade, acho que cada um ali vai atuar de acordo com aquilo que tem mais proximidade, tudo, mas em prol da geografia como um todo. Tá? Então, é importante falar isso, porque quando a gente cria a Progel, algumas pessoas falam, até hoje, mas e a AGD? Respeitamos muito a AGD, a atuação dela, mas é uma atuação diferente, né? Eu conheço, né, tenho colegas da AGD, mas não foi uma associação pensada para tratar as especificidades do bacharel e tratar no dia a dia do conselho, que é algo que é caro para nós. Então, são coisas diferentes, né? A gente tem aí um campo de atuação diferente e é uma grande comunidade, né, que a gente tem quando a gente vai falar de geografia. A gente tem segmentos diferentes, a gente tem escolas, né, diferentes. Então, assim, a Progel se soma a isso.
Falar rapidamente aqui sobre algumas conquistas que a gente tem, gente, para vocês entenderem um pouco da importância de ter uma instituição, porque é diferente, eu enquanto pessoa física, eu, Jackson, né, o Matheus, né, a Eduarda, né? Maria Eduarda, chegar e falar, não, eu acho isso importante, eu acho que é importante a gente se posicionar também individualmente, mas quando você tem uma instituição, você consegue fazer algumas intervenções de forma mais efetiva, tá? Aí, uma que eu vou falar para vocês, que assim, dá para entender muito bem isso que eu estou falando, é aquela ali de reenquadramento funcional dos geógrafos, tá? Na prefeitura de Nova Lima, Copasa e Belo Horizonte. Esses casos são emblemáticos. A gente até trabalhou em alguns outros, mas aquilo ali é importante. O que significa esse reenquadramento funcional? Só para vocês entenderem. Eu quero ser tratado como geógrafo se eu estou fazendo um trabalho de geógrafo, entende? E quando a gente foi para a prefeitura, quando eu entrei, eu não entrei como geógrafo. Tá? A minha entrada lá foi como analista de políticas públicas. Mas era isso só no nome. O trabalho era de geógrafo. Pô, como assim, Janson? Para vocês entenderem, cada grupo de cargos dentro da prefeitura tem um plano de carreira, né? E aí existiam 3 geógrafos na prefeitura em 2001, quando foi criado o plano de carreira de engenharia e arquitetura. Era assim que era chamado. Mas nós, geógrafos, os geólogos, todo mundo está lá no meio. Ele teve esse nome porque foi inspirado no nome do conselho, né? Na época, engenharia e arquitetura, hoje os arquitetos saíram, né? Eles têm um conselho próprio. Mas na época tinha esse nome e tem lá esse plano de carreira. Os geógrafos, os 3, então, foram enquadrados devidamente nesse plano de carreira. Os que entraram depois, eles enquadraram a gente como analista de políticas públicas. Mas para fazer a mesma coisa. E para tomar posse, você tinha que mostrar a carteirinha do CREA. Você tinha que mostrar que você era inscrito no conselho. Ué, então eles estão querendo um geógrafo, né? Essa era uma argumentação que a gente tinha de início. E no dia a dia, com o nosso trabalho lá, a gente via que era realmente isso. A gente era geógrafo. Mas eles estavam nos tratando de outra forma. Por quê? Isso é por acaso? É só porque eles não querem nos chamar de geógrafo? É porque representava 40% de diferença salarial. 40%. Vocês estão entendendo? Isso é muita coisa. E aí, em 2015, entrei lá, a Progel foi fundamental, eu estava na diretoria. Aliás, gente, eu estou na diretoria desde quando a gente fundou. Porque eu fui tesoureiro no início, aí eu saí um tempo, eu fiquei 1 ou 2 gestões fora. E aí eu retornei agora, estou no meu 2º mandato como presidente, mas antes eu fui secretário. E nessa época eu estava como secretário, então quem fazia os ofícios, as coisas todas, né? E aí a presidente nossa que se formou, que a Graziele acompanhava e tal, mas eu fazia todo um estudo ali das situações que a gente tinha. E aí, gente, a gente foi e fez toda uma discussão, a gente custou a ter um diálogo com o governo, o secretário nos receber, para nos escutar, para mostrar por A mais B que estava equivocado aquilo. A gente tinha tudo, gente. Dava para detalhar. Se eu fosse mostrar para vocês aqui, eu gastava meia hora, pelo menos, só para mostrar o tanto de absurdo que era a gente estar na carreira inadequada. E hoje, após todo um trabalho, a gente não só está na carreira adequada, como a gente tem lá o cargo de geógrafo, que na época a gente não tinha esse cargo. Mesmo na época que tinha 3 geógrafos na carreira, quando você olhava o cargo dele lá, se você entrasse no sistema, estava engenheiro. Porque lá no plano de carreira, a gente tinha as modalidades engenharia e arquitetura, que eles fizeram tudo estritamente pensando assim no desenho do conselho. Dentro da modalidade engenharia, tinham algumas lá, né, agrimensura, e a gente estava lá, na agrimensura, junto com os engenheiros agrimensores. Então, quando eu entrei na prefeitura, meu crachá estava escrito analista de políticas públicas e hoje ele está escrito geógrafo. Na verdade, essa é uma mudança muito recente, essa conquista do nome. Inclusive, eu pedi um crachá novo, que vai chegar, escrito Jackson, geógrafo. Eu faço questão de ter esse nome. Vocês já viram o médico atender com o nome de analista de medicina? Né? A prefeitura faz um concurso assim, analista de medicina.
E aí chama lá quem se formou em medicina para pagar para eles metade do que pagaria se fosse para um médico. Por que isso não acontece? Porque um conselho é forte. Não só o conselho, mas o conselho vai estar diretamente envolvido. O conselho é forte, mas no nosso caso, principalmente, e no caso dos médicos também, você tem outras entidades ali no entorno que estão sempre atentas a esse tipo de coisa para evitar esse tipo de coisa. Se não tivesse isso, vocês podem ter certeza que a gente já estava consultando com o analista de medicina para fazer uma receita, um diagnóstico para a gente, mas não com o médico. Então, por que tem que acontecer isso com outras áreas, né, no nosso caso? Então, gente, isso é para vocês entenderem a importância da gente ter entidades, né, representativas. E quando a gente fala disso, a gente está falando de um trabalho que é voluntário, que é difícil, né? Vocês estão organizando a semana de geografia aqui. Eu imagino a dificuldade que tem para organizar um evento desse, né, que eu já participei. Mas quantas pessoas se dispõem a organizar? Quantas pessoas se dispõem a estar à frente? Quem abre mão do seu conforto de fazer as suas próprias coisas sem pensar no restante? Porque é fácil a gente ter um discurso coletivo, é fácil a gente falar que acha importante a coletividade, mas, na prática, a gente tem sido cada vez mais afastado disso, entendeu? Porque até o contexto tecnológico nosso favorece isso, gente. Você tem um celular com conteúdo que te oferece o tempo todo ali que você gosta, você tem streaming para consumir séries e etc. o tempo todo que você gosta, você tem o Spotify para te entregar as músicas que você gosta e coisas que você não ouviu ainda, mas que o logaritmo vai falar lá, olha, o algoritmo vai falar, olha, você gosta disso, dá uma olhada e tal. Então, a gente tem também um contexto tecnológico que leva para isso, além de um modo de vida que é completamente voltado para o individualismo, entendeu? Então, é difícil você virar e falar assim, eu vou tirar meu tempo para participar da associação. É bem legal, né? Acho bacana demais o trabalho pessoal. Mas eu não vou poder. Cansei de convidar a gente para participar das diretorias e a pessoa sempre tem um projeto pessoal na frente. Sabe? Se eu fosse olhar isso, eu estou fazendo doutorado, estou como conselheiro do CREA, estou como presidente da Progel, estou como servidor na Prefeitura de Belo Horizonte, que é uma das coisas que mais me toma tempo nos trabalhos que a gente tem lá. Eu podia simplesmente falar, não, gente, eu estou com a minha vida resolvida, eu sou servidor público, tenho minha estabilidade, estou num cargo que eu sei que é um cargo valorizado, e não era tanto, né? Hoje em dia, quando você entra na prefeitura, você entra com um salário inicial de mais de R$9 mil. Antes a gente não tinha isso. Nosso salário era 5 alguma coisa, que não é pouco se você pensar na realidade do brasileiro, né? A grande maioria da população ganha um salário mínimo, e assim, o salário mínimo no nosso país, a gente sabe que é baixo. Enfim, falando isso tudo para dizer para vocês, quando a gente está numa entidade dessas, a gente está pensando no coletivo e doando do nosso trabalho para isso. E aí a gente tem as conquistas. Como eu disse, na prefeitura a gente conseguiu de Belo Horizonte, a gente conseguiu na prefeitura de Nova Lima, na Copasa a mesma coisa, tá? A gente tinha uma situação lá que a gente teve uma discussão para o geógrafo também ser enquadrado no mesmo campo dos engenheiros arquitetos, para receber a mesma coisa. Tá. Vou avançar aqui, porque... e aí a gente conseguiu também na Copasa. E teve uma coisa que eu falei lá na mesa com os diretores. Falei, olha, vocês podem não, depois de discutir a situação, mostrar para eles que era injusto, falei, vocês podem não conceder para a gente o que a gente está pedindo agora. Mas nós vamos continuar da maneira que a gente puder, o tempo que for necessário, para reverter isso. Nós vamos fazer com que o geógrafo receba o que o engenheiro recebe, o que o arquiteto recebe aqui. E aí eles olharam assim, né, tipo... como assim, né? De fala afrontosa. Mas não era afrontosa à toa. A gente queria mesmo receber, porque a gente achava que era um direito. Bom, gente, só avançando aqui, porque eu tenho pouco tempo para finalizar, indicação de um conselheiro na Câmara de Agrimensor, como eu falei para vocês, isso foi uma conquista relevante, né? A gente nunca tinha tido um geógrafo lá. O aumento da visibilidade e reconhecimento da geociência no sistema Confiacred. Isso, assim, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Antes da nossa atuação,
eles faziam os vídeos institucionais, os momentos, eles sequer citavam geociências. Estou falando nem da geografia específica, não. Eles não falavam de geociências. Agora, os vídeos institucionais, as falas dos presidentes, tudo, eles citam, não, a engenharia, a agronomia e as geociências. Ainda tem que avançar muito, tá? Mas, assim, já é uma mostra desse reconhecimento que a gente tem a partir dessa atuação. Nós tivemos a primeira jornada de formação continuada, que foi um evento super bacana, depois vocês dão uma olhada aí nas redes da Progel. A gente quer realizar a segunda esse ano, né, se tudo der certo, aliás, ano que vem, se tudo der certo. Nós temos uma revista científica sendo publicada, né, que é a Revista de Geomorfologia Margarida Penteado, não sei se vocês já viram, já tiveram acesso, é uma revista que a gente tem, que, pelo que a gente tem notícia, é a primeira revista que a gente tem da nossa área com o nome de uma mulher, né, que é a professora Margarida Penteado, que é da aula de Geomorfologia. E tivemos um papel na criação da FENAGEL, que é a Federação Nacional, enfim, eu não vou entrar muito nisso pelo nosso tempo. Agora, eu quero falar aqui, de forma breve também, sobre licenciatura, bacharelado e pesquisa. Essas são as 3 áreas que nós entendemos, pela leitura da legislação, que alguém que está no curso de Geografia pode atuar. Tá? Então, na licenciatura, a pessoa vai ter, após formado, uma atuação como professor nos níveis fundamental e médio, bacharelado, atuação como consultor em empresas, ou geógrafo, né, e geógrafo em instituições públicas e privadas. Aí tem a Lei Federal 6664 de 79, alguém já conhece essa lei? Então, é importante a gente conhecer, né? Não vamos abrir aqui ela hoje não, mas é a lei que fala tudo que o geógrafo pode fazer, tudo que o bacharel pode fazer, e é muita coisa, tá? Mas aí tem uma discussão relacionada ao que está na lei e o que a gente efetivamente faz. Isso, enfim, é algo que também a gente discute depois, porque tem a ver com as grades, tá? Tem a ver com as grades que você cursou. Não adianta estar lá falando que eu posso fazer serviço de topografia se eu não tiver cursado. Tiver cursado a carga horária, né? E a área de pesquisa, gente, né? A gente também pode atuar nessa área, né? Pesquisador em instituição pública ou privada. Tem um videozinho que eu mandei o link aí, você chegou a ver? Eu queria passar. Ele é um vídeo de 2 minutos e pouco. É uma animação que a gente fez, a Progel, através de um edital que a gente pegou um recurso do CREA. E aí esse vídeo foi justamente pensando, está lá no e-mail como link vídeos, acho que eu mandei esse. Olha, link vídeos mesmo, tá aí. Pode clicar no primeiro. São 2, mas depois vocês olham um segundo lá na página, tá? Você sabia que a geografia, enquanto profissão, oferece 3 opções de atuação? O professor de geografia ajuda a construir uma sociedade mais consciente, facilitando a compreensão da relação entre meio ambiente, economia, política e a sociedade. Sua formação é voltada para o ensino, que permite que ele atue como professor ou como produtor de material didático e pedagógico para alunos do ensino fundamental e médio. É nos sindicatos e associações de professores que eles encontram amparo para questões relativas à sua representatividade profissional. Já o geógrafo atua oferecendo soluções técnicas que promovem a sustentabilidade e o desenvolvimento social e a construção de uma sociedade mais consciente. A formação do geógrafo permite que ele ofereça alternativas para solucionar questões relacionadas ao meio ambiente, planejamento territorial, implantação da política social, econômica e administrativa. Sua atuação é amparada pelo CREA e pela Lei Federal 6.664 de 1979, e os únicos comprovantes válidos para o exercício profissional são a ARP e a CAT. Se atuar sem a carteira profissional e sem o diploma de bacharel em geografia, estará exercendo ilegalmente a profissão e será responsabilizado criminalmente. Como geógrafo, pode atuar profissionalmente ligado tanto às instituições públicas quanto privadas ou ainda com pesquisas. Sua representatividade profissional é garantida pelos sindicatos ou associações profissionais e sua carteira profissional é assinada como geógrafo. O professor universitário articula os avanços da geografia em toda a ciência, formando e dando recursos para que os graduandos em geografia, ao se formarem, retornem para a sociedade o melhor que a geografia pode oferecer, seja na área da educação, seja na atuação técnica ou científica.
Para atuar profissionalmente, é preciso, em geral, que o profissional tenha diploma de bacharel ou licenciatura em geografia, diploma de mestrado e doutorado em geografia ou áreas afins e também experiência em docência, mercado e pesquisa. É importante também ter publicações em revistas acadêmicas e vasto network com diferentes pesquisadores. A escolha da modalidade de graduação é que definirá se os futuros profissionais atuarão como professores ou geógrafos. Mas seja qual for o caminho, a sociedade precisa da contribuição destes profissionais na construção de um país com cidadãos técnicos mais conscientes dos seus direitos e deveres, construindo um lugar melhor para se viver. Então, gente, esse vídeo aqui eu acho que sintetiza o que a gente está... O tempo já deve estar acabado, né? Eu vou pedir vocês 5 minutinhos, se vocês se importarem, só para eu concluir aqui. Não vai dar para passar por tudo que eu tinha montado. Lúcia e Mauro são irmãos. Desde pequenos, eles são apaixonados pela... Mas é só para mostrar de forma breve 2 coisas para vocês. Então, gente, aqui é só para pontuar. Não tem uma área melhor ou pior, não é nada disso. A gente pode trabalhar com mais de uma delas, inclusive. Mas é importante a gente saber que existem diferenças possíveis, né, nessa atuação. Sabendo disso, a gente consegue não só escolher aquilo que a gente quer trabalhar, bem, mas também defender no dia a dia essas áreas. O ensino é super importante, a licenciatura é super importante. Quantos de nós não estamos aqui fazendo geografia? A gente até falou no início o motivo de fazer, mas como que a gente conheceu a ciência geográfica, a geografia? Foi lá na escola. E a gente tem que lutar para continuar tendo essa matéria lá, né? O pessoal tirando aí. Enfim, super importante. O bacharelado e a pesquisa são coisas diferentes, mas a gente tem que ter essa ideia. Agora, gente, só para pontuar, por que a gente está no CREA? Lá atrás a gente foi chamado, e a gente veio de Portugal com esse nome, de engenheiro geógrafo, tá? O engenheiro geógrafo era responsável por fazer uma série de coisas relacionadas principalmente à topografia, a mapeamentos, e aí, devido a isso, a gente está, né, no CREA. Tem uma discussão, né, que a gente pode fazer depois, uma outra oportunidade, que a gente fala um pouquinho mais detalhado disso, tá? Aqui é um decreto do período imperial, para vocês verem isso, né? Tem lá o geógrafo, né, com PH ainda. Então, assim, ali, ó, quem pode ser empregado como agrimensor, medição de terra, os engenheiros geógrafos, né, com PH. Então, não é à toa que nós estamos no CREA. Essa carta que todo mundo, acho que todo mundo, ou quase todo mundo conhece, tem a assinatura do Arão Reis. Qual que era a formação dele? Vocês sabem? Arão Reis, a formação dele que todo mundo conhece, fala mais, né? Engenheiro civil. Mas ele era engenheiro geógrafo e engenheiro civil. E tem algumas publicações, né, que mostram isso, dessa formação dele lá no Rio. E aí tem aqui, né, alguns exemplos, se vocês quiserem, né, compartilhar isso aqui com o pessoal. E aí, gente, eu não vou entrar nesses pontos aqui pelo tempo. Isso aqui eu queria pontuar também para vocês. A importância da gente acompanhar, da gente entender o que acontece e que envolve nossa profissão. Nós tínhamos um papel do geógrafo no Brasil até o golpe de 64. Na verdade, teve o golpe, depois em 67 teve a mudança que provocou isso. A gente tinha uma influência muito maior no planejamento, no que era feito no Brasil. Um dia, se a gente for falar de territorialização de políticas públicas aqui, da minha área de pesquisa, dá para abordar um pouco isso. Mas em 67 foi feita uma reforma administrativa no IBGE, que tirou do IBGE uma série de prerrogativas. A gente até fala, teve uma coisa que eu coloquei, que eles mataram o IBGE e colocaram outro IBGE no meio. O primeiro IBGE eles mataram. E essa série de prerrogativas foram perdidas em 67, com uma reforma administrativa que o governo militar fez. O governo ditatorial. Né? E aí a gente também perdeu com isso algo que era a participação do geógrafo e uma qualificação das políticas públicas com essa participação. Hoje em dia o IBGE faz 10% do que era pensado para ele fazer. Tá, gente? Enfim, avançando aqui o Teixeira de Freitas, cofundador,
Depois a gente também pode, em outro momento, falar um pouco mais. Agora, só falar rapidinho sobre os projetos que a gente tem. Nós queremos manter a publicação da revista Margarida Penteado, então nós vamos ter agora o segundo volume dela, em breve, a segunda edição dela. E aí, quem quiser conhecer, entra lá, revistaprojetmg.org.br, tá? Tem lá a primeira publicação, tem uns artigos interessantes. Tem chamadas, né, para quem quiser escrever algum artigo aí mais à frente. Nós queremos traduzir um livro que é do, não sei se vocês já ouviram falar, né, do Al-Idrizi. Alguém já ouviu falar? A história de geografia, evolução do pensamento geográfico, Al-Idrizi. Al-Idrizi, ele é um estudioso, considerado um geógrafo, embora não tivesse essa formação na época, árabe, né, mundo árabe, que é muito demonizado por aqui, né, no mundo ocidental, principalmente pela questão dos muçulmanos e tal. Só que o Al-Idrizi, ele tem uma contribuição super interessante na geografia, que a gente nunca leu numa tradução direta, né? E aí a gente tem 2 exemplares do livro dele, veio para a gente lá de Damasco, um que é um manuscrito e um outro que é uma edição mais nova, e a gente vai traduzir isso diretamente do árabe para o português, para trazer para as universidades, né, compartilhar aí com quem tiver interesse nesse livro dele. Essa obra que a gente trouxe especificamente, ele demorou 15 anos para escrever, e tem muito das viagens que ele fazia, tem termos lá que ele utilizava, enfim. Nós vamos avançar com essa ideia. Nós queremos fazer um podcast sobre a atuação do geógrafo em setores públicos e privados. Aí eu acho que, quem sabe, né, a empresa Júnior não possa participar com a gente nesse projeto. A gente tem algumas entrevistas já que a gente gravou. Eu acho que é importante, né, uma das coisas que a Progel tem, gente, às vezes na correria a gente não faz, é esse objetivo de incentivar a criação de empresas Júnior. Tá? Então, parabéns aí para vocês da EGEU, pela iniciativa, vocês estarem à frente. E a gente tem a ideia desse podcast, até com algumas entrevistas, para falar das possibilidades de atuação do geógrafo com quem já está lá atuando. Né? O geógrafo que atua na prefeitura, ou que atua lá na empresa de consultoria, ou que atua nos mais diversos segmentos. E aí, quem sabe, né, a gente pode conversar sobre isso. E nós queremos publicar, gente, 3 coisas que a gente entende que são importantes. E aqui eu estou finalizando também, tá? Só sobre essas publicações, que são importantes para fazer algo que eu acho que vocês precisam, a gente precisa. Uma delas, ensino e competências profissionais na geografia. A gente quer copiar uma boa ideia do pessoal da geologia. Esse livro, essa publicação, vai trazer o quê? O que é necessário eu estudar para eu fazer aquilo que está na lei. Entendeu? Então, vai fazer uma relação, inclusive para contribuir para emendas nos cursos, né? Para você entrar no curso sabendo aquilo que você vai fazer, você vai sair fazendo, né? O outro que a gente quer fazer é um geógrafo, legislação, formação e mercado de trabalho. Não está ali a capa dele, porque eu não achei, vocês me desculpem por isso, mas a gente quer falar dos geógrafos do ponto de vista da legislação, trazer uma publicação com tudo que tem a ver, não só a lei, mas outras normativas, e também trazer alguma coisa relacionada à pesquisa de mercado de trabalho. E aí a outra publicação também é inspirada em uma que já existe, a internacional, que é aquela ali, ó, Trabalho e Carreiras na Geografia. Essa publicação mostra, conversando com diversos geógrafos que tinham se formado, quase 200 possibilidades de carreira, quase 200 possibilidades de atuação. É muita coisa, né? E aí a gente quer fazer uma edição parecida aqui, então acompanhem aí, né? E considerações finais, a gente quer, como eu disse, buscar contribuir sempre, né, para essa questão de divulgar os parâmetros relativos à formação profissional e o que a gente tem que fazer, a formação acadêmica que a gente pode fazer no dia a dia. Nós queremos sempre incentivar o estabelecimento das empresas júnior, né, a manutenção delas. Eu acho que a gente tem que pensar até possibilidades, né, de parceria aí, até em termos de trabalhos, né, o que a gente puder mediar aí para vocês em relação a isso, né, porque você na empresa júnior você pode exercitar algo já que é da profissão, né, isso aí para a prática, assim. Isso é muito bacana. A gente quer manter a participação efetiva no conselho, trabalhos, né, a gente quer incentivar trabalhos no âmbito acadêmico que visem a resolução de questões do dia a dia. Por exemplo, vocês já ouviram falar do REURB? A gente tem que ver o que está rolando aí, entendeu? De REURB, o que é isso? O pessoal está precisando de geógrafo. A gente ouve falar o tempo todo. Ou estudantes de geografia para contribuir,
né? E a gente não tem ainda uma discussão disso, era para a gente estar fazendo aqui, entende? Então, a gente quer incentivar nisso. E aí, gente, divulgar e defender a profissão em todos os espaços propícios, né? E essa coisa também da gente estar aberto com a questão das tecnologias, mas sem perder de vista o olhar crítico da nossa profissão, né? É isso, queria agradecer a vocês, desculpa eu ter passado um pouquinho, mas espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado, Jackson. Muito legal, né? A Progel aqui com a gente. Essa aqui é uma associação uniprofissional, né, para valorização aí da profissão. Está desde 2009 atuando com a gente. Eu fiquei com algumas questões assim, e aí eu só queria perguntar para o Jackson. Você falou ali, tipo assim, quando a gente fala que a gente é geógrafo, e a pessoa fala, você dá aula. Se você fosse explicar para uma pessoa assim leiga, o que você falaria, assim, qual é a atuação do geógrafo profissionalmente, assim, para uma pessoa leiga? Um apontamento que o Jackson falou, o CREA, né, ele foi pesquisar, ele foi criado em 1934, e o geógrafo só entrou em 2014, então, tipo, é um tempinho aí. Né, as atuações do geógrafo ali, o Jackson contou, muito legal. E eu queria saber, que o Jackson falou um pouquinho do salário ali para quem entra na prefeitura, o salário médio do geógrafo, que eu acho que é muito de interesse para a gente. Qual que é o salário médio do geógrafo, que a gente pode aceitar ali, pode não aceitar. Porque a gente, quando a gente entra na geografia, como todo mundo aqui na mesa acho que falou, a gente entra porque a gente gosta da matéria, porque a gente é curioso, porque a gente quer aprender mais, mas a gente não entra por causa do mercado de trabalho, eu acho. Assim, pelo menos eu falo por mim, assim. E, tipo assim, se você puder falar um pouquinho, assim, sabe, disso. Beleza, Matheus. Muito obrigado aí pelas pontuações e questões. Se eu fosse falar para os leigos, né, porque no dia a dia a gente fala, né, o que o geógrafo faz, eu sempre exemplifico a questão dos mapas, porque eu acho que de cara ele, mas aí eu complemento, né, a gente faz mapas no dia a dia, a gente trabalha com análises do espaço em que a gente vive. No caso que eu trabalho em Belo Horizonte, eu vou trabalhar com várias análises relacionadas à questão socioeconômica do município. Áreas que são mais vulneráveis, áreas que são menos vulneráveis. A gente faz isso na perspectiva de qualificar a política pública, né? Eu acho que eu sempre vou por esse lado, sabe? E qualificar, quando eu digo, eu também exemplifico, né? Saber onde o recurso tem de ser investido com prioridade. Porque quando a gente fala de administração, a administração pública é uma delas, né? Administrar é você lidar com recursos limitados, né? Você tem que, já que são limitados, saber ali como lidar com eles, usar nos locais certos. E se a gente sabe onde tem as maiores demandas de uma determinada coisa, determinada ação, né, do poder público, a gente vai utilizar melhor esses recursos, né? Então, é por aí. E, só complementando, em seguida eu já falo do salário, nós, na área que a gente está estudando de territorialização de políticas públicas, o foco principal é isso, sabe? Da gente conseguir olhar para a cidade, olhar para um estado, no caso, né, de quem está no estado ou no país, e falar, opa, eu tenho um recurso para investir na área social, na área de saúde, na área de educação. Quais são os locais onde eu vou levar esse recurso para ele ser utilizado da melhor forma? Tá, sabe? Então, a gente espera que em outra oportunidade a gente possa falar de territorialização de políticas públicas para falar um pouquinho melhor disso. Sobre o salário, essa questão do salário, ela não só para a nossa área, mas para outras, é algo que a gente tenta, né, sempre tá de cima, mas que varia muito. Assim. Existe o que hoje, assim, que a gente busca sempre dialogar. Tem uma legislação que fala do salário mínimo para os profissionais ligados ao Confercrea, né? E aí o salário mínimo são 8 salários, se eu não me engano, são 8 salários mínimos, sabe? Mas isso está lá na lei de uma forma, sabe, não tem uma aplicação efetiva disso no dia a dia, em todos os lugares. Agora, o que a gente faz enquanto associação?
Se eu for falar de salário médio, assim, é difícil, eu não gosto de falar, assim, do ponto de vista... Porque nós não fizemos uma pesquisa sobre isso, né? Então é ruim falar do achismo, assim, mas vendo o que tem de vagas e tal, o salário médio profissional para trabalhar na geografia vai ficar inicial entre 4 e 9 mil reais, sabe? Mas isso vai variar muito. Eu acho que tem locais que vão ter uma situação melhor. E também é por isso que a gente tem que ter essa atuação constante da associação. Como eu dei o exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente entrava lá ganhando 5 mil e pouco. Hoje, a gente entra ganhando 9 mil e alguma coisa, né? Porque a gente fez o quê? A gente buscou equiparação com os profissionais da engenharia e da arquitetura. Acho que isso a gente sempre faz. Então, assim, em termos de salário, é isso. Você acabou de formar, talvez você, né, não vai conseguir ter dos melhores salários, porque a experiência que vai vindo ali, tudo que você vai acumulando, vai ajudar nisso. E só pegando um gancho na pergunta, aí depois, se tiver mais alguma, gente, você falou, Matheus, que não foi o mercado que chamou, né, a ideia assim, do mercado de trabalho que te convocou para fazer geografia, porque você gosta muito. E aí eu acho que isso acontece com a maioria de nós, mas uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: embora uma boa parte de quem se forma em geografia para tentar trabalhar no bacharelado, que eu conheço, uma boa parte, às vezes até foi para outras áreas, isso infelizmente é uma realidade, mas todos aqueles que eu conheço que conseguiram se inserir no mercado, eles não saem mais, sabe? Porque nós temos uma visão, pela nossa formação, que outros profissionais não têm. O engenheiro ambiental, por exemplo, não tem, sabe? O engenheiro ambiental, com todo respeito à profissão lá, mas ele não tem a formação crítica que nós temos. Mesmo que você vai trabalhar com geoprocessamento, a gente sabe das histórias assim, que tem relacionadas às escolas, né, as correntes da geografia, então, alguns embates, né? Mas eu acho que assim, no dia a dia, mesmo quem vai trabalhar com geoprocessamento, seu olhar crítico, eu falo mesmo quem vai trabalhar com geo, todos nós vamos, né, em algum momento acho que a gente tem, mas que vai ficar mais ali na frente do computador, mas, cara, você é chamado para fazer algumas análises que nós conseguimos fazer bem e outros profissionais têm dificuldade. Além disso, quando você está numa equipe que tem diversos profissionais, o engenheiro civil, o engenheiro ambiental, o economista, nós conseguimos dialogar com todos. O geógrafo, acho que é o profissional que eu conheço, o único que consegue dialogar com todos, entender o que está rolando ali em todas as áreas. Então, todos os que conseguem entrar, eles também não têm dificuldade de se manter e crescem no mercado, né? Muito obrigado, Jackson. Mais uma salva de palmas aí para o Jackson, por favor. Obrigado. E agora eu vou chamar a Maria Eduarda para compor a mesa, para apresentar para a gente a empresa júnior da geografia aqui do GC. As dúvidas, inclusive, vai ser no final, tá, gente? A gente vai voltar aqui para compor a mesa, o Jackson e a Maria Eduarda, e a gente vai fazer uma rodada de perguntas aqui com vocês, tá bom? Não, foi só umas apontamentos assim, que eu dei agora, mas depois eu vou fazer uns para você também, se prepara. Tá bom? Obrigado, Jackson. E agora a Maria Eduarda, que ela é diretora da Administrativo Financeiro da Regel, está substituindo a presidente, a Lorena, e ela vai apresentar para a gente aqui um pouquinho do que é a empresa júnior da geografia, como foi falado aqui antes, e como que ela ajuda a gente ali a se inserir no mercado de trabalho. Ah, não. Tá passando certinho. Só de falar para a gente. Bom dia, gente. Eu estou aqui representando a Espaço Geográfico Júnior. Infelizmente, a nossa presidente ela ia compor junto com a gente, só que ela está num pós-cirúrgico, então ela não conseguiu estar participando com a gente. Mas então, vamos lá, né? A gente é a EGEL, né? A empresa júnior da geografia, Espaço Geográfico Júnior. Eu vou primeiro me apresentar e falar sobre o meu papel na EGEL, né? Eu sou Maria Eduarda, curso de Geografia Bacharel, estou no 6º período. Atualmente eu faço estágio, né, na Copasa, na área de licenciamento ambiental de ETS. ETS é Estação de Tratamento de Esgoto. Eu trabalho com as ETS do sul de Minas e da região metropolitana. E atualmente eu estou como diretora do Administrativo Financeiro até esse ano.
Esse é o meu segundo mandato na direção do administrativo. Eu tô na EGEL desde 2022/2, lá para junho de 2022. Então, eu estou acompanhando todo esse crescimento da EGEL, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a criação da EGEL, quanto tempo que a gente está aqui no IGC. Antes de falar um pouquinho quem somos, eu coloquei alguns pontos, né, principais, só que os outros eu vou mesmo falar. A EGEL em si é uma empresa júnior muito recente aqui na UFMG. Eu não sei se vocês já ouviram falar de empresas júniores, né? A gente tem diversas aqui na UFMG, cada prédio tem, cada curso tem. Aqui no IGC a gente tem 3, né? Que é a EGEL, a Território de Turismo e tem a Minas Júnior também. A EGEL em si é a mais recente, a gente foi fundada em 2021, dia 15 de julho de 2021. Então, a gente é considerada uma empresa nova, sabe? A gente foi fundada num momento muito crítico do IGC, crítico que eu falo que foi no momento de pandemia, foi numa construção que eu até admiro muito as meninas e os meninos também, todos assim, mas a gente teve grande parte da geografia, nós geógrafas, né, mulheres assim, da geografia, fundando, construindo a geografia, e foi no momento de pandemia. Num momento complicado de dialogar, né? A gente estava no remoto, então a EGEL em si começou a se fundar desde 2020 com essas articulações, até em si se concretizar em 2021. A gente tem a nossa que nos orienta da EGEL, que é a Lussandra. Então, ela está todo fazendo esse acompanhamento com a gente. A gente cresceu como primeiro um projeto de monitoria com o nome de APGEL, né? Era voltado mais para um projeto voltado um pouco mais para a licenciatura, e aí foi se contextualizando melhor e abrindo os caminhos da geografia para as outras áreas, não só o contexto só da licenciatura, que a gente entrou com esse foco, mas com todo esse outro contexto, né, do bacharel. Então, a gente é composto por um grupo de estudantes de geografia com histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo, sabe? E nesse projeto a gente busca por um ambiente de confiança e de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente está sempre lá, em equipe, trabalhando junto, crescer, sabe? Objetivos. Eu coloquei alguns objetivos, né? Que é desenvolver um espaço empreendedor que estreite laços entre a universidade e a sociedade, promover ações de integração no Instituto de Geociências que agregam a formação acadêmica e profissional. A gente tenta ao máximo fazer, né, agregar, trazer mais o pessoal da geografia. Ano passado, a gente ofertou um mini curso de drone aqui no IGC. Foi um curso, assim, que teve diversas inscrições, só que a gente teve que reduzir por causa do drone, né? Para a gente conseguir entender como que é a funcionalidade do drone. Então, a gente tenta ao máximo promover eventos que vão agregar a gente para o nosso conhecimento, tanto profissional quanto pessoal, sabe? Eu, como estudante, eu falo assim, antes de entrar na EGEL, eu sentia muito falta disso. Eu entrei no momento de pandemia, no momento que eu não tive muito campo, no momento que eu não tive muito contato com estudantes, num momento, assim, delicado, sabe? E na EGEL, eu tive muita oportunidade de treinamentos, oportunidade de cursos, oportunidades de campo e saber como que é esse mercado da geografia, sabe? O curso de drone que a gente ofertou, eu em si nunca tive um contato com drone. Eu achava assim,
super incrível, assim, no meu estágio, quando é comentado, essas coisas, dialogado. Mas em si, na prática, eu nunca tive esse contato. Eu fiquei, assim, bem impactada. Eu vi uma área, assim, que é uma área que está crescendo muito, que tem muito mercado de trabalho, que eu vi que tanto o mercado para mim, que eu já vou formar, quanto para a EGEL, nossa, é ótimo, sabe? A gente já recebeu diversas ofertas, assim, só que a gente, infelizmente, não tem um drone ainda. Quem sabe ano que vem não sai um drone para a EGEL, mas a gente já teve várias ofertas que precisavam, né, de um drone para estar fazendo um levantamento da área, outros levantamentos. Então, a EGEL em si me agregou muito, sabe? Em diversos fatores, inclusive, né, no meu estágio mesmo. Quando eu entrei na EGEL, eu não fazia estágio nenhum, estava na busca de estágio, que para conseguir um estágio, para mim, eu acho que o mais difícil é conseguir um estágio. Depois que você entra para o estágio, aparece um tanto de vaga que você fica, eu não acredito. O primeiro estágio é sempre mais difícil, sempre mais complicado, e na minha entrevista eu lembro direitinho do meu chefe, né, que inclusive eu trabalho com geógrafos, eu trabalho com 2 geógrafos, que eles, quando eles fizeram essa entrevista para mim, e eu comentei da EGEL, que na época eu não era diretora, na época eu era assessora, né, eles falaram o quê? Tem empresa júnior da geografia? Como assim? Me fala disso. Eu fiquei, a gente tem uma empresa júnior. Eles formaram na PUC, inclusive, se bobear, até conhece o Jackson, que foi nessa faixa etária de 2009, 2010 que eles formaram. E aí eu falei, tem empresa júnior de geografia. Eles me perguntaram muito, eles ficaram, gente, na minha época não tinha isso. Quando que fundou? Quando que nasceu? O que vocês fazem? Eles ficaram bem assim, impressionados. E é de se ficar mesmo, sabe? E eu acho que a gente, estudantes, eu acho que vocês que estão no início do curso, ou no meio, até no final, é sempre bom participar, sabe? Tá participando de toda oportunidade que tem no IGC. Tudo que acontecer é ótimo, sabe? Tudo agrega no nosso currículo. A gente tem alguns setores, né, da empresa júnior, inclusive a gente abriu um processo seletivo recente, a gente está ainda no processo seletivo, está nas etapas do processo, a gente está com até muitos inscritos, a gente está atualmente com 15 inscritos nas etapas finais, né, que são várias etapas, e aí a gente tem os setores, que é a presidência, que tem a nossa presidente, e vice-presidente. A presidência é formada junto com a VPGG, que é vice-presidência e gente gestão. É um setor unificado que estão ali junto, trabalhando junto em equipe. A gente tem o setor de projetos e a PEGEL, que já é o setor assim, de estar realmente em campo, de estar ali fazendo, né? Que eu vou passar um pouquinho sobre a nossa cartilha de trabalho e os trabalhos que a gente faz. Aí a gente tem o setor do administrativo financeiro, que eu estou como diretora do administrativo, que trabalha toda essa questão financeira, toda a nossa contabilidade. A gente, como empresa júnior, a gente tem um CNPJ, então é uma empresa assim, bem burocrática, jurídica, a gente tem um contador, a gente tem toda uma contabilidade, a gente tem todo um esquema, porque não basta só tirar um CNPJ, sabe? Para o CNPJ estar ativo, para a gente emitir uma nota fiscal para o nosso cliente, para a gente fazer diversas outras coisas do nosso serviço, a gente paga ali diversas coisas, a gente paga imposto, né? Que são vários impostos, a gente paga imposto de nota fiscal, paga imposto de certificado para emitir nota fiscal. Então, é uma questão bem burocrática e jurídica, sabe? Então, a gente tem que estar sempre em dia com diversas outras coisas. A gente tem o setor de negócios comerciais, o setor negócios, que abrange o comercial e o nosso marketing nas nossas redes sociais, e atualmente o diretor é o Matheus, que está aqui, né? Então, todos esses setores têm uma diretoria, tem os assessores, quer dizer, diretoria, coordenação e assessores. Então, tem toda uma estrutura em si.
A nossa carta de serviços. Eu coloquei algumas cartas de serviços principais que a gente trabalha e o nosso foco. Só que é uma carta de serviço que dá para abrir bem mais os leques. A gente está com o ramo de cartografia digital. Quando a gente fundou a EGEL, para a gente arrecadar dinheiro, porque a gente já não tinha nada, a gente pensou, vamos lá, qual serviço mais rápido, prático, que vai arrecadar dinheiro assim para a EGEL, para a gente se manter em diversas coisas, para a gente conseguir dar oportunidade para os estudantes. A gente começou pela cartografia digital, trabalhando com mapas temáticos e mapas, né? Mapas em gerais, tanto mapas temáticos quanto os mapas da geografia. Tiveram diversos tipos de mapas. Vou dar um exemplo assim, temático, assim, que eu achei super... foi incrível, assim, esse projeto. Foi da época do Dia dos Namorados. A gente fazia um mapa todo voltado para o... tipo assim, era um mapa, né? Onde que mostrava o local onde que se conheceram, sabe? Aquele local específico, um local marcante. Mas a gente, sempre nessas épocas, a gente queria fazer mapas temáticos para arrecadar dinheiro. Foi um dos principais trabalhos que trouxe dinheiro para a EGEL em si, que era um trabalho mais rápido. Foi a cartografia digital. A gente também trabalha com geoprocessamento e sensoriamento remoto. A gente está até dialogando para o ano que vem a gente ofertar mini cursos, né, nessas áreas, que é de cartografia digital, geoprocessamento e sensoriamento remoto e de drone, com o IF de Santa Luzia. Eles entraram em contato com a gente, né? A gente estava nessa organização certinho de como atuar, né? Como a gente vai fazer essas etapas. E o tratamento de dados socioeconômicos e ambientais. Esse é o nosso foco principal esse ano que a gente trabalhou. Deixa eu ver se eu coloquei. Então vou passar. Esse é o nosso mercado de trabalho, é o nosso serviço principal da EGEL, que é um serviço a longo prazo e bem complexo, que a gente tem um projeto em parceria com o IEF, né, que é o Instituto Estadual de Florestas, com a Urban Sparks, que é uma terceirizada, né, que faz o percurso das rotas das grutas de Peterland, que são as grutas de Sete Lagoas, que é a Rei do Mato, Codesburgo, que é o Monumento Nacional de Maquiné, e Lagoa Santa, que é a gruta da Lapinha. Então, a gente faz esse serviço anualmente, a gente está com eles desde o ano passado, a gente faz uma coleta na prática mesmo. Essa coleta é feita 3 vezes no ano, na alta, média e baixa temporada. A gente, esse ano, já realizou a alta e a média, e a gente vai para campo agora em dezembro para fazer a baixa temporada. Então, esse é o nosso serviço em foco geral, o nosso serviço que pega a EGEL, né? Que pega, que eu falo no sentido de todas as áreas trabalhar juntas. A gente vai para as grutas durante 5 dias e a gente faz um formulário de pesquisa de satisfação que abrange 9 eixos temáticos que tem que contemplar para depois ser protocolado. Então, são eixos temáticos desde limpeza, desde estrutura, desde atendimento, desde as explicações, tudo que engloba a unidade de conservação. Então, são diversos eixos. Então, aí a gente fica em campo durante esses 5 dias. São 5 membros que vão para essas grutas espalhadas. E aí a gente faz essa pesquisa de satisfação. Depois a gente volta e trata esses dados, faz todo o levantamento, faz toda essa análise, faz toda a questão, tanto de mapeamento, quanto de questões socioambientais, dessas análises, que é a parte mais complexa,
que eu falo, porque ir para campo também é complexo, mas depois o pós, para fazer todo esse levantamento, protocolar no IEF, depois de protocolar, corrigir e depois protocolar de novo, é todo um processo complexo que a gente está trabalhando. Eu vou dar aqui meu depoimento. Eu deixei essa parte para eu dar meu depoimento mesmo. Meio que meu depoimento eu já dei um pouco no início, mas eu agradeço muito a EGEL, sabe? Quando eu entrei para a EGEL, eu era uma pessoa totalmente tímida. Eu acho que se me pedisse para falar uma coisa, eu já estava tremendo toda, não ia nem gostar de apresentar nada. Mas na EGEL eu pude sim estar aí nesse andamento de apresentações. A gente participa muito de eventos não só da EGEL, mas eventos da Central, que é afiliada de todas as empresas júnior. Então, a gente está, assim, nos eventos, a gente tem momentos de fala. Então, esses momentos aprimorou muito em questão pessoal minha. No mercado de trabalho, eu pude ver, né, como é estar em campo. Eu já fui para essas grutas, inclusive a outra passada eu também estava na gruta, fazendo uma vistoria junto também. Então, estar em campo, para mim, é tudo, sabe? E toda oportunidade que eu tiver de estar em campo, não só na EGEL, mas no IGC, eu vou estar lá em campo. Sou um carrapatinho de campo. E eu acho que isso é ótimo para a gente, para o nosso pessoal profissional, ter contato com diversas áreas, com diversos mercados de trabalho, sabe? A geografia, ela abrange muito, muito. Ela tem muito para ser estudado, muito para a gente estar aí ingressado, de estar trabalhando. E é esse mesmo o meu depoimento. Eu coloquei umas fotinhas aqui. Eu ia colocar mais fotos, só que acabei que meu telefone estragou, e aí eu coloquei algumas assim que eu tive mais contato direto, assim, que foi mais postadas. Mas é isso mesmo. Se tiverem alguma dúvida sobre a EGEL, sobre processo seletivo, sobre com o que a gente trabalha mais, eu estou aqui para poder estar explicando. E vai ser um prazer ter vocês na nossa equipe, né? É sempre bom a gente ter pessoas motivadas, engajadas, empenhadas aí. E é ótimo mesmo. Muito obrigado, Duda. Só de palmas para ela. Então, a Duda falou um pouquinho da EGEL, né, Empresa Júnior de Geografia, PEC 3 2020 UGC. E aí, você falou um pouquinho da Empresa Júnior, Duda. Eu queria saber, por exemplo, quando vocês fazem esses projetos, né, você falou que tem um professor ali que sempre acompanha, né? E quando vocês dão esses minicursos, por exemplo, quem ministra, como é que funciona, quando vai um relatório, o professor dá uma olhada, ele, por exemplo, se tem o CREA, ele assina, como é que é, assim, isso, o contato disso com o mercado de trabalho, eles participam de reuniões, por exemplo, com o IEF, com as instituições, com a prefeitura, como é que funciona, assim, e, tipo assim, como é que pode entrar, assim, na EGEL? Qualquer um pode entrar na EGEL? Como é que funciona esse processo seletivo que você falou um pouquinho? E só, se você puder responder um pouquinho, a gente abre para as perguntas. Sobre o processo seletivo, né? O processo seletivo é para todos os estudantes da geografia. Inclusive, teve algo até inusitado nesse último, que a gente teve um inscrito da engenharia aeronáutica aqui da UFMG. A gente ficou, oi? Aí a gente até ficou tipo, gente, é bom saber, né? Porque tem mais pessoas vendo a gente, não é só geografia. Mas são todos os estudantes, né? A gente costuma abrir umas 3 vezes no ano, depende bastante de como está o nosso ano, todos os nossos projetos, porque fazer um processo seletivo também demanda tempo, demanda a gente treinar os membros, demanda muitas coisas, mas a gente está com esse último aberto. A gente deve sim abrir o próximo ano que vem, no início do semestre do ano que vem, entre março também, a gente deve abrir um próximo. A outra pergunta foi sobre projetos. Foi sobre os projetos, os professores acompanham, como é que funciona esse acompanhamento, quem ministra, por exemplo, a aula de drone, quem quer no drone, se eles assinam com o CREA, como é que funciona?
todos os nossos projetos, antes da gente entregar para o cliente, é feita uma avaliação pela Lussandra. Então, é todo feito uma avaliação antes da gente passar para o nosso cliente. Depois que é passado pela Lussandra, a gente encaminha para o cliente, e aí o cliente tem até 3 devolutivas, né? A gente faz todo um contrato, eles têm até 3 devolutivas para a gente mudar ou alterar algo, pode fazer mais sim. E outra pergunta foi sobre os projetos, isso. Drone, quem que ministrou? Sobre os cursos, né? O último curso de drone que a gente teve aqui no IGC foi ministrado pelo professor José Renato. Ele é de geoprocessamento, ele dá aula no noturno. Ele achou ótima essa nossa iniciação. Ele veio com o drone dele, veio ele. Teve também um membro da nossa ex-membro da equipe, né, o Lucas Vital, que ele trabalhava, né, na época numa consultoria ambiental e trabalhava com drone, diretamente com drone, né, ele já sabia pilotar, já sabia toda essa questão. Então, ele falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho do drone, como que estava o mercado, como que está, né, o mercado de trabalho do drone, que é uma área, assim, que está crescendo cada vez mais, e como que a gente poderia trabalhar. Foi até uma chave para a gente da EGEL, sabe? De tentar crescer bastante nessa área, que a gente tem muito potencial de crescer, que é um trabalho também rápido, a curto prazo, não é tão a longo prazo, assim, de ser um ano inteiro, mas a curto prazo. E é uma coisa que a gente está querendo trabalhar e aprimorar mais para o ano que vem, sabe? Aprimorar nessa área de geoprocessamento, de drone e da cartografia digital. E é isso mesmo. Então, todos os cursos que a gente oferta, né, a gente traz pessoas que trabalham na área, tenta trazer o máximo de professores, de estudantes também, mesmo que não foi formado, mas um estudante que trabalha na área, que tem esse afeto, por que não, sabe? Se a pessoa trabalha, por que não pode dar um curso também, sabe? Ter um momento de fala ali, porque às vezes, tipo assim, a gente não pode olhar só, ele é formado em geografia, mas trabalhou na área também, a gente, claro, uma pessoa que trabalha assim, mas a gente tenta ao máximo trazer pessoas assim, e é isso mesmo. Muito obrigado, Duda. Mais uma salva de palmas. Queria convidar de novo o Jackson para continuar a mesa. Agora a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Como a gente já bateu o tempo, a gente começou um pouquinho depois, a gente vai estender um pouquinho, talvez até 11h30, se der. Beleza? A gente vai fazer 2 blocos de 3 perguntas, beleza? A gente vai passar o microfone, alguém pode passar o microfone, aí vocês falam o nome, o curso, né, e a pergunta, tá bom? Bom dia, meu nome é Douglas, estou no segundo período da geografia, pretendo seguir no bacharel. Eu queria perguntar para o Jackson a questão do Progel. Como é que funciona a questão do filiamento para fazer parte da equipe da Progel? Eu dei uma entrada aqui no site e eu li um pouco sobre você, gostei muito do projeto, parabéns. E eu queria perguntar como é que faz parte, como é que funciona a questão de filiação. Mas, peraí, a gente fazer um bloco com mais... Tá. Mais 2. Eu também quero fazer uma pergunta. Bom dia, eu sou o Pedro, estou no segundo período também, e eu fiquei curioso para saber como é que é a atuação no CREA, porque você falou que são 100 conselheiros, 101 conselheiros, você falou que só 2 são geógrafos. E agora vai ter o segundo. Então, eu fiquei curioso para saber como que é essa atuação, se as necessidades dos geógrafos são escutadas, né? Se vocês têm voz, assim, ou se é uma coisa que vocês ainda estão lutando muito e batalhando para conseguir ter a voz escutada mesmo. Seguindo essa linha na questão da indicação do conselheiro, eu ia te perguntar, você como conselheiro, eu também sou do CREA,
Você tem alguma remuneração? Você tem alguma coisa além do trabalho? Você tem uma função específica, uma remuneração? Por ser conselheiro, você acompanha alguma banca além disso? E é isso. Obrigado. Aí tem a terceira. Eu queria fazer algumas perguntinhas, acho que é só duas. A primeira pergunta é sobre o reenquadramento que você falou, que teve salarial. Eu queria entender um pouco, porque atualmente eu comentei que eu trabalho com geógrafo. Um deles não tem esse reenquadramento lá na Copasa. Ele, inclusive, ele não recebe como geógrafo, ele recebe, se eu não me engano, algo relacionado a analista, não sei, mas não é como geógrafo. E não só ele, mas tem outros, não só da geografia, mas da biologia, de outros, né? O que era sobre isso que eu queria saber. E a outra pergunta, eu queria saber um pouquinho mais sobre a REURB, que você comentou. E a última pergunta, jurar a última, é sobre a questão de ART. Eu queria entender como que funciona questão... Tipo assim, eu trabalho com ART, a gente recebe ART em questão de condicionante e outras coisas, mas, tipo assim, quando é para emitir de ART, as pessoas não gostam de emitir RT no nome deles. Eu não sei se é porque é pago ou porque é emblemático, mas todo mundo fala, tem que emitir RT. Eles, não vai ser minha RT, não. Aí eu fico, gente, queria entender sobre... por que fica essa briga de questão de RT? Aí eu queria saber se é porque é caro, quanto que paga a taxa, essa questão mesmo. Pode explicar. Bom, primeira coisa, eu queria parabenizar aí a empresa Júnior, né? A Maria Eduarda, e eu queria dizer a vocês a importância de vocês estarem junto, apoiando, né, o crescimento dessa empresa Júnior. Como a gente falou até na apresentação, gente, ter uma empresa Júnior é algo fantástico, que você pode ter trabalhos, serviços ali, que são coisas que o geógrafo vai fazer e você já vai estar exercitando isso, sabe? Isso, assim, é sensacional. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que todos possam, né, incentivar, né, falar até com os professores, legal, empresa Júnior. Né? A gente tem que fortalecer o nome, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Teve até um trabalho que você mostrou ali, na área de espeleologia, né, vocês fazem o caminhamento e tal. É uma área que precisa, tem serviço, assim, pra caramba, e a gente nem ouve falar disso em sala de aula. Sabe? Então, assim, é uma crítica construtiva, né? O nosso modelo, a nossa forma. Então, assim, a empresa Júnior pode abrir muitos caminhos aí. Agora, sobre as perguntas, vamos lá. Primeiro, como fazer parte da Progel? Como a Progel é uma associação, então qualquer geógrafo pode se formar. Agora, os estudantes de geografia, a gente está com essa demanda já, sabe, de outros ter também uma forma de associação, né? Como é que é o associado, assim? O que tem que fazer? O que você tem que fazer é preencher uma ficha com alguns dados em que você assina ao final dizendo que você se associa à Progel. E tem uma anuidade para aqueles que são já formados, né, já estão trabalhando, e essa anuidade é de 10% do salário mínimo vigente. Né? Então, hoje está 1.400 alguma coisa, 1.500, enfim, o salário... Então, uma anuidade de R$150. Eu vou passar para vocês verem, só para quem tem curiosidade, isso aqui é o estatuto da Progel. Aí vocês dão uma rodada, depois eu... até para entender um pouquinho, né, como é que é essa história de associação. A Progel, gente, é uma organização de sociedade civil, e ela foi formada por um grupo de colegas que se reuniram com um fim, né, com um objetivo comum. A partir do momento que a gente se reuniu, a gente registrou isso, e aí você tem, então, o estatuto da entidade. Você pode passar, você quer também dar uma olhada, depois vocês passam. E no estatuto vai estar descrito lá tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente tem de objetivo, e também essas questões, a forma de associação. Né? Hoje, no estatuto, a gente não tem uma forma específica para o estudante se associar, não, mas eu tenho visto que nós temos que reformar, nós temos que incluir algo assim no estatuto, sabe? Porque tem tido uma demanda
cada vez maior, assim, eu acho bacana, porque na jornada de formação continuada que a gente fez, por exemplo, teve participação de estudantes de geografia do Brasil todo, porque a gente fez num formato online, e assim, todo mundo falando, pô, eu queria me associar, e aí, obviamente, a gente vai pensar para o estudante, ou alguma coisa, né, se é gratuita, preenche a ficha na modalidade estudante, e depois, quando se forma, vai ter aí a anuidade. E aí você pode participar de diretoria, pode participar das reuniões, enfim. E, só para finalizar, pegando um gancho nessa sua questão, a nossa comunicação, a comunicação da Progel, é algo que a gente tem que melhorar muito. É um diagnóstico que a gente tem que melhorar. Mas é um desafio também, porque a gente está lá, como eu disse, voluntariamente, né? Ela não tem fins lucrativos, então quem está lá tem o seu trabalho, tem as suas coisas, então a gente vai, isso concorre com as outras atividades que a gente tem. E aí a gente quer melhorar até para falar mais sobre essa questão da associação, né? A segunda pergunta é, tá, se lá, como que é no conselho, né, a atuação, sendo um conselheiro só, então, o ideal é que fossem mais, né? Nós temos 1.700 geógrafos que já foram inscritos no CREA, tá? 1.700 alguma coisa. Desses 1.700 e poucos, alguns não estão ativos. É um número pequeno, se a gente parar para pensar em Minas Gerais, né? A gente poderia ter muito mais gente associada. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa questão da RT que ela traz aqui. Que, na boa, é uma bobagem nossa, é um desconhecimento. Uma coisa é eu questionar o custo. Aí eu posso, né, ver e questionar e pedir para o CREA, para o CONFER, rever algumas coisas, né? Porque a RT ela está relacionada, o custo dela, com o valor do serviço que você presta. Então, quanto mais alto o serviço, maior o valor que você vai pagar. Nós podemos questionar sobre isso no dia a dia, por que não? Mas quando eu assino aí eu já estou até fazendo um gancho e trazendo para a pergunta que você fez no final, tem algumas outras perguntas que eu vou responder rapidinho, mas fazendo um gancho com a RT, quando você assina essa responsabilidade técnica, isso fica no seu acervo profissional. É isso que a gente chama. Você tem uma certidão de acervo técnico. E essa certidão de acervo técnico, que vem em todos os trabalhos que você executou, você pode usar ela para diversos fins. O pessoal da engenharia, da arquitetura, quando estava lá, e hoje o CAL, né, eles têm lá o instrumento deles de responsabilidade técnica, faz isso assim, feliz. Por quê? Você usa isso, por exemplo, para participar de equipes em licitações, uma série de coisas, porque legalmente, qual a comprovação que o geógrafo, o bacharel ou o engenheiro, ou as outras têm de todo o seu histórico, assim? É a certidão de acervo técnico, né? Que você fez um serviço, fez a RT, quando o serviço é concluído, o empregador ele te dá lá uma espécie de um termo, né, de que o serviço foi feito adequadamente, e aí você inclui isso no seu acervo técnico. Enfim, é importante, eu não sei, a resistência acho que pode ser realmente em função do valor que você paga, né? Pode ser. Mas, enfim, um ou dois geógrafos, né? Vamos ter dois agora no conselho, ideal que tivesse mais, mas mesmo um, a gente já consegue levar a nossa voz, assim, em vários momentos. Para você ter uma ideia, de dar um exemplo claro, assim, chegou um pedido de revisão de atribuição de uma geógrafa, que ela queria uma revisão de atribuição para fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. Por algum motivo, quando ela foi fazer a assinatura no ART, né, no CRED, um plano desses, que tem uma normativa, tem uma resolução se não me engano, é do IBAMA, que fala desse plano, né, do conteúdo, e aí ela não pôde assinar. Ela participou, ela queria assinar, olha, está vendo o teu caso da pessoa que queria, e não conseguiu, porque na hora que ela foi abrir o sistema não dava essa possibilidade. Aí ela foi e pediu, né, fez o pedido de revisão de atribuição, que é um processinho que chega para a gente lá. Tem eu de geógrafo e mais 3 colegas na nossa Câmara que são engenheiros agrimensores. Então eles passaram para quem analisar? Para mim. Entendeu? E aí eu peguei a grade dela lá do curso, as ementas que a gente pediu, do curso de graduação, e concluí que ela poderia fazer o plano de recuperação de áreas degradadas. Tinha que liberar isso para ela lá, né, no sistema. E aí ela foi, a partir desse trabalho que a gente fez lá com um conselheiro, e
teve a liberação, né, de atribuição, a revisão de atribuição para que ela pudesse fazer esse trabalho. Então, é um exemplo, assim, sabe, de que mesmo a gente já consegue ter um impacto lá. E é muito respeitoso, assim, sabe, a convivência dos conselheiros é muito tranquila, assim. Tem algumas disputas entre câmaras, às vezes, eu chamo de disputas, mas é no sentido de entendimento de algumas coisas que podem ser feitas ou não, ou de como que devem ser feitas. Aí eu vou dar um exemplo rapidinho sobre isso, que é a Câmara de Agrimensura, ela tem discutido muito com a Câmara de Agronomia sobre os trabalhos feitos com drone, justamente. Porque é uma ferramenta fantástica para a gente, mas se você tem que observar algumas questões técnicas, né, que o profissional que está aqui, os estudantes que estão aqui com acompanhamento profissional, o pessoal lá da agrimensura, da engenharia, observa isso, né? Agora, tem gente que, às vezes, pelo fato de não ter esse conhecimento, não ter essa formação lá da graduação, não observa. E está tendo um embate aí com os agrônomos que eles querem fazer de qualquer jeito, entendeu? Sem fazer enfim, com todo respeito aos colegas da agronomia, que eu acho que a gente tem que ter sempre uma parceria, um olhar de parceria, mas eles estão querendo aprovar algumas coisas lá, algumas concessão de atribuição para alguns profissionais em cursos que a Câmara de Agrimensura considera curso de especialização que não oferecem tudo, oferece parcialmente, mas não oferece tudo o que é necessário para fazer alguns tipos de levantamento. Então, é um dos embates, né? Aí as câmaras discutem tudo, mas, em geral, é muito respeitoso. Como é a remuneração do conselheiro? Não é uma remuneração, não é essa nomenclatura, né? Mas o conselheiro, ele recebe, chama indenização, né, pelas participações. Quando você é convocado para participar de uma reunião, você recebe uma diária, que é uma diária para você alimentar, é uma diária, se for em outra cidade, por exemplo, para você pagar o seu hotel, e isso tudo é tabelado. É uma resolução do conselho, né, onde fala, olha, quando é em outra cidade, tem as distâncias, você tem um auxílio para o deslocamento, um auxílio para você se hospedar, um auxílio para você se alimentar. Então, o nome, né, correto lá é indenizações, a partir dessa participação que você tem. Tudo que você é convidado, na verdade, você não é convidado, você é convocado, porque a partir do momento que você está nesse mandato, você é convocado para uma reunião. Se você não puder ir, você justifica, mas se você pode, confirma, você recebe o auxílio financeiro para estar lá, tá? Que é essa indenização. REURB. O que é o REURB? O REURB, gente, ele é um programa, né, de regularização fundiária, né, que o governo federal, né, tem conduzido. E a gente tem, assim, boa parte das nossas cidades ainda na informalidade, tanto na área urbana, né, quanto na rural. A gente tem, assim, muitas pessoas que não têm o título, né? Então, a gente está tendo esse programa acontecendo nas cidades, que é para regularizar, é para fazer todo um trabalho técnico, que é multidisciplinar, interdisciplinar, não tem só o geógrafo participando, né? Tem, por exemplo, é importante ter o assistente social, né? O engenheiro agrimensor. Então, são equipes multidisciplinares que fazem, né, esses trabalhos, que é de ir a campo, tem a parte de campo que a Maria Eduarda gosta, acho que todos nós gostamos, né, do campo, assim. Tem essa parte de ir fazer o levantamento, tem uma parte de escritório onde você vai, a grosso modo, gente, resumindo assim, você vai levantar, você vai fazer todo o desenho, né, das áreas, para depois conceder o título dessas áreas, para as pessoas, para as famílias que residem ali. E está tendo muita demanda de trabalho, sabe? O negócio é assim, a gente ir conseguindo enxergar isso e articular para entrar nesses campos, né? A empresa júnior, eu acho que tem talvez a possibilidade de atuar em alguma cidade aí com uma parte, né, do que é feito. Como eu disse, é um trabalho multidisciplinar. Mas, olha, eu queria sugerir lá acho que na plataforma do CREA tem um curso sobre REURB lá, chama Qualificar a Plataforma. Mas, de modo geral, dá uma pesquisada aí.
do REURB, que aí vocês vão ter palestras, discussões, várias coisas que foram realizadas falando. Acho que é bacana a gente estar atento a isso, assim como na questão da espeleologia, porque você mostrou ali um trabalho super bacana que vocês estão fazendo na área da espeleologia, que o geógrafo é demandado, que o geógrafo tem atribuição legal para fazer, e a gente escuta falar pouco disso. Que bom que a empresa Júnior está fazendo, e aí eu queria até também falar com vocês, convidar vocês para participar de um mini curso que a gente vai fazer no ano que vem sobre espeleologia. E a gente quer colocar uma parte de trabalho de campo, né? Porque você vai fazer espeleologia, você tem que ter. Aí a gente está pensando em fazer até na Fazenda do Baú, que chama em Pedro Leopoldo, com uma colega nossa que formou na PUC, né, conduzindo, deve ter algum outro instrutor, e aí a gente pensar junto também a participação da empresa Júnior. Você mostrou ali, eu fiquei pensando que pode ser interessante a gente também ter essa parceria com vocês. E, por fim, de tudo que foi perguntado aqui, que eu anotei, ó, sobre o reenquadramento salarial, né, do geógrafo. Aí você deu o exemplo da Copasa, que tem geógrafo lá ainda atuando sem ter, né, esse enquadramento. É porque, assim, primeiro, o que é esse reenquadramento? É o que a gente falou, você entra com um cargo que não é aquele do geógrafo, né? E aí você recebe menos do que o engenheiro do que o arquiteto. A nossa discussão principal nos lugares é: queremos receber a mesma coisa que o engenheiro do arquiteto, né? E aí a gente tem vários argumentos legais para isso, né? E a gente trabalha em torno disso, e foi o que a gente fez lá na prefeitura de BH e em outras, né? A gente hoje recebe como eles. Tem gente que não gosta não, tá? Muita gente. Mas, assim, a gente não tem que ligar se eles gostam, né? A gente tem uma argumentação, né, que faz com que a gente tenha conseguido esse convencimento. Agora, quem continua sem receber é porque, infelizmente, aí continua tendo esses tipos de entrada do profissional sem ser no cargo de geógrafo. Eu, por exemplo, se eu for fazer, ou qualquer um de vocês que se formem aqui, e tem lá o diploma, carteirinha do CREA, geógrafo, aí abre um concurso na prefeitura. Se não tiver vaga para geógrafo, mas tiver vaga para um outro cargo que é de ensino, você tem que ter graduação, né, ensino superior, aí você vai poder fazer. Então, você pode se inscrever, pode abrir de novo analista de alguma coisa. Nós, enquanto associação, vamos sempre acompanhar para que sempre que abrir na prefeitura, para geógrafo, seja geógrafo. Mas onde não tem esse acompanhamento constante, eles acabam que abrem. A Copasa foi uma briga para a gente conseguir enquadrar os geógrafos que tinham lá, e, enfim, saber que tem outros, né, que ainda não estão é um problema. Ele não entrou como concurso, não. Ele foi crescendo assim até... Ah, não é concurso, não. Tem isso também, porque se é uma empresa que está prestando o serviço, por exemplo, aí a empresa tem a política dela, aí a nossa conversa teria que ser com a empresa. Não foi terceirizada, não. Tipo assim, TSS, processo seletivo simplificado. Ele entrou como leiturista, aí depois ele foi mudando, e aí foi crescendo, aí ele formou em geografia, fez pós, outras coisas. Ah, não, entendi. Aí no caso dele, é o seguinte, você tem uma parte que é sua, de desenvolvimento profissional, de estudo. Agora ele tem que ir lá dentro ter uma oportunidade de começar a trabalhar como geógrafo, entendeu? Tem gente que trabalha comigo que é formada em geografia, mas trabalha em outro cargo. Eu gostaria que trabalhasse como geógrafo, mas trabalha em outro cargo, entendeu? Então, tem isso também. Eu não sei se eu te respondo. Consegui entender. Ficou mais alguma pergunta? Só para a gente fechar, então? Passar o microfone aqui. Voltando no assunto do CREA, eu fiquei curioso a respeito da GTs. Você falou que toda GT tem um relatório. Eu queria perguntar como é que funciona a seleção dos profissionais que vão trabalhar nessa GT. Como funciona para saber isso e o que o profissional escolhido, no caso, ele tem essa função, o que ele ganha trabalhando com a GT. Entendi. Olha, os GTs, eles, na verdade, são realizados sempre pelos próprios conselheiros. Tem uma questão que pode ser feita de convidar a participação externa. Tá? A gente pode convidar, por exemplo, um professor, ou não tem uma regra para a pessoa que vai ser convidada a participar nesse GT. Aí ele vai ter, o GT tem reuniões mensais ou quinzenais, dependendo do que você está fazendo, e virtualmente também a gente vai se comunicando
para produzir, ao final, né, um relatório, ter aí um documento entregue com os resultados desse trabalho. Quando o conselheiro ele atua no GT, é o mesmo esquema. Ele está atuando, ele vai ser convocado para a reunião, e aí ele recebe a indenização do dia da reunião, que é relacionada àquele tempo que ele está disponibilizando lá, entendeu? Acho que é isso, né, gente? Eu agradeço mais uma vez, tá? Acho que você vai até falar dessa parte de agradecimentos. Então, queria agradecer aqui o Instituto de Geociências, o IGC, pela Semana da Geografia, agradecer o Jackson da Progel, agradecer a Maria Eduarda aqui da Empresa Júnior, agradecer vocês, estudantes, que vieram prestigiar esse evento, falar que a gente é muito grato por tudo isso que está acontecendo. É isso, né? Semana da Geografia, ocupar os espaços do GC, a gente ter a discussão, né? Ter uma bate-papo, uma roda de conversa, para a gente crescer a geografia, né? E a gente poder valorizar a nossa profissão, que é a geógrafo. E muito obrigado a todo mundo. E é isso, gente. Obrigado. Deixa eu só agradecer rapidinho também, mas é porque eu fiz o agradecimento, mas eu não concluí. Eu queria dizer que, para mim, é importante a presença de cada um de vocês que estiveram aqui e de cada um que esteve virtualmente, sabe? Muito importante o convite que eu recebi aí. Fico feliz de ter participado em conjunto. E se cada um levar essa sala, eu falo isso porque esse auditório podia estar cheio, né? Mas, mesmo que não esteja, se cada um levar um pouco do que a gente conversou aqui para a defesa da nossa profissão, como uma grande comunidade, cara, a gente tem muito a ganhar. Porque o geógrafo tem muito a contribuir. Geógrafos têm muito a contribuir. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero ter a oportunidade de trazer outras coisas em alguns momentos, quem sabe até alguma coisa contribuir para a empresa Júnior, tá?